Então, Atos capítulo 9, versículo 20 ao 30, né, a segunda parte. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam: não é este o homem em que Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio aqui para prender e levar essa gente ao chefe dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si em matá-lo. Mas os perseguidos vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles aguardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poder tirar a vida. Mas os seus discípulos tornaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar seus seguidores de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como um caminho de vir ao Senhor e falara, em como em Damasco falara ousadamente do nome de Jesus. Assim andavam com ele em Jerusalém, na prova de Saúl. Falava e disputava também com os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali enviaram-no para Tarso. Então a gente leu agora a sequência no capítulo 9, né? A gente teve a oportunidade na segunda-feira passada de compartilhar sobre a conversão de Saulo de Tarso, um homem muito conhecido até pela história mesmo, né? Um homem de um grau de intelectualidade muito elevado, como a gente compartilhou, uma pessoa com genealogia bem definida, proeminente na sua época, alguém que tinha colocado no seu coração aquele desejo de sair realmente para poder perseguir os cristãos, matar os cristãos, encarcerar os cristãos. Tinha carta, tinha documento legal para fazer isso, né? Estava empossado dessa tarefa e a gente compartilhou e trocou uma ideia na segunda-feira passada, quando ele de fato teve um encontro muito pessoal com Jesus, e isso mudou a vida dele de uma forma singular realmente, né? Acho que a própria conversão de Saulo, né? E aí é engraçado que agora ele é conhecido como Paulo, né? E Paulo é pequeno, significa pequeno, né? Ou seja, um homem que se autoafirmava que era tão grande, que era conhecedor, né? E agora, após sua conversão, um homem que consegue ver a sua pequenez, consegue ver a sua limitação. E eu acho que essa sequência desse processo da conversão, acho que tem muitas coisas ricas aqui para a gente compartilhar junto, né? Ele foi alguém que foi impactado, assim, foi um choque, né, como a gente falou, e logo depois desse momento, ele estava ali ainda em Damasco, ele recuperou a visão, foi cheio do Espírito Santo, né? É impressionante que o entendimento dele também foi renovado de uma forma muito, assim, muito forte, muito intensa, porque é um cara que sai para matar, agora de repente, 3 dias depois, é levantado para ajudar, pregar e dar a vida para aquelas pessoas que ele queria matar. Então, assim, realmente foi uma conversão brusca, como a gente fala, assim, né? Como um atropelamento nesse sentido, né? E assim, ele logo levantou e começou a afirmar que de fato Jesus é o Filho de Deus. Então sempre foi, Paulo vai falar isso mais tarde, depois em sua primeira jornada missionária. Claro que ele ficou 13 anos também nos desertos da Arábia. Ele teve um momento dele de tratamento, um momento dele de discipulado, de crescimento, né? Mas logo depois em Antioquia, quando o Espírito Santo separa ele para uma obra, ele vai falar isso mais tarde aos irmãos que se reuniam em Corinto, né? E ele fala que ele nunca deixou de pregar a Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo sempre teve o cuidado de não... Aliás, ele mesmo falou que se eu um dia voltar e pregar um evangelho diferente desse, vocês me considerem maldito. Tal era o compromisso que ele tinha
né, desde o encontro que ele teve com Jesus, que ele só ia, o evangelho que ele ia pregar era Jesus Cristo e esse crucificado. Ele pregava sempre de forma clara e sempre de uma forma simples, apesar de toda a sua intelectualidade, fala dela, apesar de toda a sua intelectualidade do seu conhecimento, ele fala assim, ó, não fui ter convosco com palavras de sabedoria, né? Pelo contrário, com temor e tremor, pregando a Jesus Cristo e esse crucificado, para que a vossa fé, Coríntios, não se apoiasse no saber humano, mas no poder de Deus. Ele tinha muito essa compreensão, ele fugia dessa coisa do espetáculo, essa coisa da oratória, do conhecimento, porque ele não queria que as pessoas apoiassem a fé delas em cima disso, em cima de uma coisa que de repente mexesse emocionalmente com elas. Ele sempre pregava um evangelho muito simples, para que a pessoa, se a pessoa de fato, o Espírito Santo tocou no coração dela, ela vai estar apoiando a fé dela em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Quem ele é, como ele acabou de dizer aqui, o Filho de Deus e o que ele fez por cada um de nós. Então, Paulo sempre reafirma de forma muito enfática essa fé pura e simples. Ele também fala com os irmãos de Corinto, né? Tenho muito receio de que, como a serpente enganou a Eva, né, que Satanás vos afaste da simplicidade que há em Cristo Jesus. Isso foi uma coisa que, pela graça, Paulo ganhou no seu processo de conversão. Ele tinha isso muito claro também. Ele olhava para Jesus, conseguia ver Jesus, né, por revelação como Filho de Deus, e mesmo ele cheio dessa glória, dessa majestade, né, desse poder do qual Paulo mesmo prega, e os sinais acompanham e demonstram claramente a manifestação do poder de Deus, ele nunca esquece de mostrar o caráter desse Jesus, que é um caráter simples, alguém que nasceu numa manjedoura, alguém que cresceu na Galileia, alguém que foi carpinteiro e alguém que terminou em uma cruz. Então, assim, Paulo também faz questão, embora a gente não está adiantando isso, mas como a gente está falando do processo de conversão, é importante isso, né? Quando uma pessoa se converte, se ela não for bem solidificado, né? Se essa revelação não vier de uma forma muito clara, depois a pessoa pode em algum momento tropeçar. Então Paulo fala isso também, olha, eu nunca fui pesado para vocês, quando ele está escrevendo para as igrejas. Então ele montava lá as mesinhas dele, ele vendia o artesanato, ele trabalhava, não que ele não aceitasse uma oferta, aceitou dos filipenses, não só uma vez, mas duas, mas ele ficava alegre por causa do entendimento que aqueles irmãos alcançaram, não porque ele estava recebendo alguma coisa. Ele tinha plena convicção e plena certeza de que quem chamou ele é quem mantinha ele, né? E aí também trazendo para esse nosso momento assim, mais perto da gente, um século atrás, o próprio irmão Smigol falava muito isso, né? Quando ele recebia um convite, às vezes as pessoas falavam assim, não, né? Porque naquela época os translados eram de navios, né? E eram viagens caras, né? Não, você pode vir que a gente vai pagar. Irmão, se Deus mandou eu ir, fica tranquilo, você não precisa fazer nada. Esse Deus que me chamou para levar lá nesse lugar onde você está falando, Ele vai me levar. Então ele era um homem não só de palavras, né, mas um homem também de fé. Essa convicção é quando a pessoa não é um pedinte, é quando ela fala de uma fé, mas na verdade, na prática, ela está sempre se angariando. Não. Isso é uma coisa que Paulo também assentou de forma muito clara, e depois quando ele ensina a Timóteo, ele também procura ensinar de uma forma muito clara, né? Jamais Paulo e também as pessoas que ele discipulou se enriqueceram com o Evangelho, ou se tornaram pessoas importantes ou proeminentes por causa do Evangelho. Pelo contrário, por ele pregar esse Evangelho puro, simples e centralizado na pessoa de Jesus Cristo, talvez ele tenha sido, naquele momento, pelo menos da história, um dos mais perseguidos, né? Um dos que mais tenha, digamos assim, sofrido encalços por causa do Evangelho. Então, uma coisa que ele também, né? E desde aquela época já tinha, tá? Pessoas pregando o Evangelho para ganhar dinheiro, ou para, de alguma forma, pelo saber. Ele até fala isso, né? Uns pregam por esse motivo, outros pregam por esse motivo. Você vê que nem ele condena. Ele fala assim, importa que Cristo seja pregado, seja conhecido. Mas ele também fala que naquele dia, cada um também vai prestar conta de como edificou, ou das palavras que saíram dos seus lábios, né? Então, uma coisa que me chama muita atenção é essa conversão, já que a gente está na segunda parte do capítulo 9, na conversão de Saulo de Tarso. É uma conversão
realmente que choca todas as áreas de um indivíduo, né? Então, quando o Senhor mesmo se apresenta para ele, então ele consegue ver que realmente Jesus é o Filho de Deus. Ele já levanta aqui, como a gente falou no primeiro versículo, ele já consegue deixar de lado muitos aspectos, ou seja, os valores, né? Conversão do grego, que a palavra utilizada muito é a metanoia, que é a mudança de pensamento, mas não é uma mudança de filosofia, é uma mudança realmente de conceito e de valores, né? É como uma pessoa desse tudo por aquilo, a vida dela fosse aquilo, e de repente, após esse encontro, Rafa, para ele, assim, toda aquela história que ele tinha, toda aquela genealogia, toda aquela, sabe, aqueles títulos que ele tinha alcançado já não tinham mais valor algum, né? Então, assim, um dos motivos que a gente percebe, assim, caminhando com outros irmãos e tudo, e que a gente vê que é um motivo importante, né, da igreja seguir orando, é que hajam conversões genuínas, né? A gente não deve buscar uma igreja inchada, mas a gente deve buscar uma igreja saudável, né? É claro que dois organismos saudáveis, eles se multiplicam. Pega um casal jovem, recém-casado, o natural, se eles não evitarem, é que venha um filho. Então, quando você está saudável, né, a multiplicação da vida é um processo natural, né? Agora, você pode ter um processo também, por exemplo, de câncer, de células que se rebelaram, que estão se multiplicando, mas é algo que é algo doente, algo que na verdade traz prejuízo ao corpo daquele indivíduo, né? Então, hoje em dia a gente precisa ficar muito atento a isso, né? Ou seja, será que a gente está colaborando para que haja inchaços, ou será que a gente está colaborando para que de fato haja vida do Senhor, a que haja realmente qualidade, mudanças de vida reais, pessoas que estão mudando de vida e não importa a idade, né? A gente conhece pessoas que entregaram a vida para o Senhor com 7 anos de idade, por exemplo, e eu lembro de um senhor que era um almirante da Marinha que entregou a vida com 60 e poucos anos de idade, e eu lembro disso, ele viveu até 80, então quando eu conheci, já tinha mais tempo de convertido que eu, mas assim, ele aceitou o seu 60. E uma das coisas que ele falava muito, né? A mulher dele que falava muito, ele falava muito pouco, assim. Aí quando acabava o culto, assim, na casa dele, às vezes na varanda, ele falava um pouquinho, contava um pouco das histórias dele, como é que ele encontrou o Senhor. E uma das coisas que ele falava muito era isso: puxa, como eu queria ter conhecido a Jesus antes, né? Ele fala assim: eu sou agradecido, glória a Deus que o Senhor me alcançou. Com 60 anos o Senhor me alcançou, minha vida mudou completamente. Você imagina um cara que é militar, Rodrigão, que foi da linha militar, tem até, sabe, tem mais conhecimento de causa que a gente, alguém que, né, seguiu uma carreira, um almirante, digamos assim, né, que chega realmente de carreira, o que é importante para uma pessoa, o que aquela pessoa investiu, pautou a vida dela, né? E de repente, quando você vê uma pessoa tendo um encontro genuíno com o Senhor, toda aquela cadeia de valores caindo, e a pessoa assim, sabe, se vendo como uma pessoa normal, porque às vezes para essa pessoa é difícil, né? Às vezes, se você tem um contato com um desembargador, com alguém que realmente, digamos assim, tem um título ou um poder dado a ele de ofício, né, que é muito grande, né? É interessante quando uma pessoa dessa se converte de fato, né? É bonito de você ver aquela pessoa sentada no chão da sala como outra qualquer, ouvindo a palavra de Deus, tomando um cafezinho no copo de plástico. Ou seja, isso é uma mudança que às vezes a igreja contemporânea, ela passou batido isso, entendeu? Ela quer ver outras coisas, ela quer ver coisas impressionantes, e na verdade essas mudanças reais, essas mudanças que realmente pegam o homem de um jeito e põem ele quase que de cabeça para baixo, que é isso que está acontecendo com Saulo de Tarso, né? O cara agora está de cabeça para baixo, o cara largou tudo, digamos assim, né? O cara tinha uma situação tremendamente estável, e agora a gente já leu aqui, pelo menos na primeira parte, óbvio que essas pessoas estavam atônitas e elas achavam o quê? Que ele estava fingindo, e que, quando ele juntasse um grupo de pessoas, ele ia fazer o quê? Ele ia ou matar ou prender aquelas pessoas. Isso era o que as pessoas estavam pensando, porque até para a igreja do Senhor, o povo do Senhor, era difícil imaginar uma mudança dessa. Você vê que coisa interessante, né? A gente, como povo de Deus, a gente, como diz assim, que tem a fé, que acredita que Deus pode fazer, que Deus muda, coisas que Deus faz,
que a gente não acredita e que a gente duvida de que aquilo seja possível. Então, a própria igreja da época duvidava da conversão de Saulo. Falava assim, cara, não é possível. Tipo assim, tá bom, aquele cara ali era difícil, Jesus converteu, essa pessoa mudou de vida, mas, cara, esse cara é impossível, esse cara entrou agora aqui com, né? Então, assim, nesse ponto, eu acho que o próprio Paulo teve muita propriedade para escrever quando Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias, né? Porque realmente o que Deus está fazendo aqui é uma coisa difícil da gente entender, porque a gente tinha os 11 apóstolos, depois o 12º, a gente tinha uma igreja crescente em Jerusalém, né? A gente já leu relatos aqui, já, digamos assim, de Filipe atuando naquela redondeza, de Samaria e outros locais. Então, assim, tudo estava avante. Por que Deus ia pegar alguém, né, dentro do judaísmo, alguém completamente assim, obstinado, arrogante, muito intelectual, e de repente pegar essa pessoa, jogá-la no chão, quebrantar o coração dela, mudar a mente dela, mudar a forma que ela entende todas as coisas, e depois levantar ela como uma pessoa para falar dele, né? Isso aqui, digamos, no primeiro século confundiu todos os nossos irmãos aqui da época, e esse é o relato que a Rafinha acabou de ler. Com tudo isso, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e acabava confundindo os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Você vê que, olha só, a hora que ele começa a falar que Jesus é o Cristo, ele é o Filho de Deus, ele começa a pregar, as pessoas começam a olhar aquilo, as pessoas, sabe, isso é uma questão que eu às vezes fico pensando e até fico com certo temor, é que às vezes, não sei, assim, nós que somos cristãos e que estamos há algum tempo na caminhada, às vezes nós nos escandalizamos com Deus, né? Uma coisa muito perigosa quando a gente se escandaliza com Deus, porque quando a gente acha que já sabe como Deus faz tudo, só que Deus toma o quê? Toma um outro caminho, e um caminho que às vezes a gente não acha, Rafa, que jamais ele ia tomar. Então, por exemplo, quando você pega, assim, a gente hoje conhece a Escritura, ok, mas vamos tentar se transportar para aquele momento histórico, Deva. Quando você pega ali um João Batista, um profeta mesmo de Deus, as pessoas saíam lá de dentro de Jerusalém, andavam a pé, irmã, só para ficar ali na base do Jordão ouvindo João pregar. Era praticamente, talvez 400 anos de silêncio, de pouca palavra. E esse homem pregava de uma forma, olha só, hein? Esse homem pregava de uma forma que as pessoas faziam o quê? Ele veio para pregar o arrependimento, certo? É o batismo nas águas. Esse era o batismo de João, arrependei-vos, pois está próximo ao reino de Deus. Ele pregava de uma forma que as pessoas falavam assim, mas o que eu tenho que fazer? Falou, aquele que rouba não rouba mais, pelo contrário, você trabalha e agora ajuda o seu irmão. Aquele que mentia, agora você fala a verdade. E as pessoas vinham e eram batizadas na água. Olha só, o encargo que o Senhor deu a João Batista, o ministério que o Senhor deu a ele, veio realmente assim, chocou com Jerusalém, balançou mesmo, desde o nascimento dele, porque ele já nasceu de uma mulher que, digamos assim, era estéril, então já foi um milagre. Teve uma intervenção também do anjo Gabriel, teve o pai dele que ficou mudo, Zacarias, todo mundo acompanhou a história, foi, pô, esse menino tem alguma coisa de Deus na vida dele. E quando chega um momento que Deus começa a usar João Batista, a gente repara assim, um impacto não só, digamos, nas pessoas simples, mas até no alto sacerdócio. Porque está falando assim, caramba, ele era um filho de quê? Ele era um filho de sumo sacerdote. Qual seria o natural, Deva? Ele seguia os ensinos e ia para um turno no templo normal, ser sumo sacerdote. Seria a ordem das coisas normais. O que aconteceu? Deus de repente quebra essa ordem normal, tira ele do sumo sacerdócio, dá a ele um encargo profético, leva ele para o deserto, alimenta ele com mel e com gafanhoto. Olha só que coisa, né? Dali a palavra do Senhor vem por meio de João, impacta tanto toda a Jerusalém, digamos assim, simples, como o alto sacerdócio. Você começa a criar expectativas, olha, ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. Tem um encontro, ou seja, Jesus se aproxima do Rio Jordão. João Batista fala claramente, ó, esse aí é o que eu falei para vocês. João Batista fala isso, que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, porque ele veio, apesar de eu ter nascido primeiro, ele veio antes de mim.
Eu batizo vocês com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. João Batista vê o sinal da pomba descendo sobre ele, é o sinal claro, ele sabe que aquele que está diante dele é o noivo. Ele fala, ó, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista está preparando o caminho do Senhor, como foi profetizado mesmo por Isaías. Você imagina um cara que está lendo, que tem a compreensão toda, e você está percebendo, e vem aquele ânimo no espírito, né? Deus está fazendo, Deus está fazendo. Daqui a pouco alguém fala assim, ó, prenderam João. Daqui a pouco alguém vem e fala assim, ó, cortaram a cabeça dele. Você fala assim, mas calma aí, pô. Era agora. Ele é a voz que clama no deserto. Ele era o próprio cumprimento da profecia de Isaías. O mestre confirmou. Ou seja, como é que de repente aconteceu isso? Muitas pessoas se escandalizaram. Porque Deus tomou um caminho para trabalhar que as pessoas achavam que Deus ia tomar o quê? Um outro caminho. Né? Até o próprio João, quando faz uma pergunta, que aí assim, a gente sabe que existe muita divergência de entendimento disso, mas eu não fecho questão, mas falo a minha compreensão pessoal. Não acho que João Batista tenha perdido a fé, tenha negado a fé. Não vejo, como muitas vezes as pessoas declaram, vejo simplesmente o seguinte, olha... quando ele faz aquela pergunta, quando a gente faz uma pergunta, às vezes a gente quer dizer coisas que a gente não gostaria de usar nas palavras, mas a gente usa nas entrelinhas, né? Eu acho que, na minha opinião, João Batista não tinha dúvida de que Jesus era o Cristo. Mas a grande pergunta é, se você é o Cristo, se tudo isso é tão real assim, que está acontecendo, e eu tenho a missão de preparar o teu caminho, por que eu não estou aí? Por que eu não estou com você aí? Por que se eu tenho essa missão, por que eu não estou aí? Por que eu estou aqui preso? Que sentido isso faz? Porque tem horas que, por mais que você tenha o chamado, que você tenha a compreensão espiritual, você sabe porque, de repente se abriu, você sabe porque Deus te chamou, Deus fala o que quer na sua vida, você fala assim, não importa a idade que você teve um encontro com Ele, mas aquilo começa a ficar claro, e de repente... tudo faz sentido para você, só que o caminho que Deus pega é um caminho diferente do caminho que a gente imaginou. Moisés não esperava. Quando ele voltou, que ele matou aquele egípcio, ele já matou por quê? Pô, a gente estudou lá na declaração de Estevão. Quando ele matou aquele cara que estava chicoteando o povo egípcio, os dois que eram dois egípcios, dois irmãos dele, digamos assim, ele falou assim, ele fez isso porque ele achou que aqueles homens iam entender a missão que estava sobre ele. Ele achou o quê? Agora chegou minha hora, pô. Deus falou isso, eu não morri, eu já estava naquele cerquinho no rio, a mulher me tirou. Ele já fechou na cabeça dele. Ele mal imaginava que ele ainda ia para Midian e ficar 40 anos tomando conta de ovelha. É como José. Mal ele imaginou que entre um sonho e realmente o cumprimento daquele sonho, ia se passar solidão, prisão, injustiça. Aí é o que, quanto mais a nossa mente for renovada pelo Espírito de Deus, menos conflitos nós, digamos, guerreamos todos os dias, né? Porque por mais que a gente veja, não é isso que o Senhor me chamou, tá bom, mas até aquele caminho, existe uma forma da gente chegar lá. E essa forma, às vezes, é que a gente... né? Fala assim, puxa vida, mas é assim mesmo, né? Às vezes algumas pessoas até sentem vontade de desistir, falam assim, não é possível, não é isso, mas eu não imaginei que era assim, não me contaram que era assim, e de repente está sempre o Senhor ali fortalecendo, quando a gente está quase ali esmorecendo, bem difícil a caminhada, Deus fala assim, ó, levanta, vai, eu sou contigo, né? A mãe de Ismael passou isso, né? A egípcia mesmo, a Agar. Inúmeros exemplos bíblicos de pessoas que praticamente estavam esmorecendo. Até o próprio Elias, mesmo depois de ser usado por Deus e descer fogo do céu para matar centenas de profetas de Baal, Rafa, chega também um esgotamento espiritual, né? E diz que não é melhor que os pais dele, que o Senhor leve ele. Ele não sabia ainda, mas Deus falou, calma, você ainda tem que ungir, você ainda vai ungir Eliseu no seu lugar, ainda vai ungir Azael, rei da Síria, ou seja, tem uma série de coisas, né,
A grande questão é que realmente os propósitos de Deus são sempre propósitos de bem, né? O que Ele tem para a gente é sempre coisa boa. Deus é bom e o que Ele tem para a nossa vida são coisas boas. É que às vezes essas coisas boas, elas vêm com uma imagem um pouco diferente de coisa boa, né? Às vezes você olha assim e fala assim, caramba, mas a gente olha numa lente que acha que aquilo que está vindo é ruim, mas aquilo não é ruim como a gente imagina. Aquilo é só uma ponte, aquilo é só uma fase, aquilo é só um momento, aquilo são sentimentos que nós precisamos experimentar, aquilo são situações que a gente precisa atravessar, aquilo são conflitos que precisam realmente balançar dentro da gente, né? Para que depois a gente possa estar realmente preparado para que Deus possa mostrar de uma forma um pouco mais clara aquilo que Ele quer. Então todos os servos de Deus passaram por esse conflito e Paulo não vai ser diferente. A gente percebe aqui que logo no início, quando ele, Saulo porém se fortalecia mais e mais. Mas olha só, decorrido muitos dias, os judeus já se juntaram para tirar a vida. É isso que esperava Paulo. Assim, mas calma aí, pô. Eu estou perseguindo ele se revela para mim como Salvador. Ele realmente muda o meu entendimento, muda tudo que eu achava que era importante na vida, eu descobri que era lixo. Nesse sentido, né? Como o próprio Salomão falou, vaidade. E agora existe algo que é real, existe uma paz que é real, existe um propósito de vida que é real. E agora que eu vou começar a viver isso, as pessoas já querem me matar? E olha que às vezes a gente reclama, por ver os irmãos cantando um corinho, né? Você achou que era fácil, agora que você está com Jesus está difícil. Mas nem chegamos ao ponto das pessoas querem nos matar. É só uma perseguição, é só nego inventou uma calúnia, falou um negócio da gente e tal. Aí realmente pegou mal pra caramba, a gente foi humilhado. Mas cara, ninguém botou a faca, não chegou ao ponto de ninguém matar a gente às vezes até reclama. Está falando de alguém que já está ali, já querem ceifar. Você acha que realmente, olhando agora, lendo com calma, com uma visão espiritual, você acha que realmente é só os judeus que querem tirar a vida de Paulo? Ou o mundo espiritual já percebeu que Deus fez algo na vida de Saulo de Tarso e que aquele Saulo de Tarso, agora Paulo, já não é o mesmo? Deus tem algo muito grande na vida de Paulo e ele precisa de alguma forma ser eliminado? Você acha que são só os judeus que morrem de raiva dele por algum motivo? Ou esse é só um motivo humano para que Satanás possa mover pessoas contra a vida dele? Então é por isso que esse Paulo mais tarde vai escrever o quê? Irmãos, calma, a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue. E o cara que está escrevendo isso é o cara que as pessoas estavam com a faca no pescoço dele para matar ele. Que tinha o direito de pensar assim, pô meu irmão, esse cara é meu inimigo, Rafa, ele está tentando me matar. É esse cara que escreve assim, não. A minha luta não é contra essas pessoas que querem me matar. A minha luta não é contra os judeus que querem tirar a minha vida. A nossa luta é contra principados, potestades e hostes malignas da região celestial. Essas pessoas querem me matar por um motivo que elas imaginam, mas por trás dela, o mundo espiritual está movendo aquelas pessoas para de alguma forma tentar exterminar a minha vida, mas Deus é que me guarda, e ele começa a falar toda a questão da armadura, da importância. Então, muitas coisas das quais Deus deu a Paulo para compartilhar são coisas que ele mesmo está vivendo no início da sua própria conversão, que mais tarde ele vai ter um entendimento dessas coisas, né? Então às vezes a gente fala assim, cara, que cara, né, cara, pô, o cara não vale nada, porque o cara foi inventar isso a respeito de mim. Tá bom, o cara pode ter falado, pode ter inventado, ele pode ter um motivo natural. Mas quem você acha que quer abater a gente? Quem você acha que quer cansar a gente? Quem você acha que quer que a gente chute o balde e desiste de tudo? Por mais que um cara perseguiu ali, outro perseguiu ali, um falou, um me frustrou, um me traiu, uma pessoa que eu tinha confiança me decepcionou, o outro isso. Por mais que essas coisas sejam reais e estejam ao nosso redor. Mas quem de fato vocês acham que quer bater palma se a gente parar, se a gente recuar, se a gente abandonar a fé, se a gente largar a nossa comunhão com o Senhor? Quem será que está por trás, de fato, dessas maquinações, como Paulo mesmo fala,
e que às vezes nós somos inocentes e sempre tributamos ela a pessoas ou situações. E na verdade, aquela pessoa foi só um canal. O inimigo pegou, usou ela, porque ela tinha sentimentos, e usou ela e pum, passou. Mas se bobear, aquela pessoa não tem nem nada pessoal de fato. Acho que aquela pessoa depois nem lembrar do que falou. Ou quando de fato se converter e o Senhor realmente lembrar e tratar com ela, né, realmente pedir perdão, ou reconhecer, ou sim ou não, a gente não, sim, são muitas possibilidades diferentes. Mas fato é, nesse momento, que já estão querendo tirar a vida dele, e diz assim, porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam as portas para matarem. As cidades eram cidades fechadas daquela época, né? Você não tinha estrutura que é hoje. Então, assim, o Império Romano obviamente construiu sim algumas ruas, o transporte era um pouco melhor, mas na verdade era um transporte entre cidades, e as cidades eram muito guardadas, né? Com muros, com portas, normalmente cidades fortificadas. Então as pessoas já estavam vigiando as portas e pronto para matar ele. E olha só, ele estava pregando só o quê? Que Jesus é o Filho de Deus. Lembra do que eu acho que alguém falou aqui na semana passada? Se você pegar aqui, hoje, segunda-feira, né? Eu sei que a gente tem os exageros, tem as coisas que a gente faz errado, mas tirando isso, só no natural. Se você pega aqui segunda, terça-feira, você liga o pagodão aqui e manda o churrasco aqui, pau na rua e bota o negócio e tal, não vai vir ninguém para reclamar. É impressionante, mas é verdade. Não vai vir ninguém para reclamar. Agora, se você começa a falar que Jesus é o Cristo, se você começa a falar alguma verdade espiritual, não é que aquela pessoa que está lá, e veja bem, eu estou tirando os excessos, alguma coisa pode fazer de errado, você botar na mesma altura, no mesmo barulho, é que a pessoa não entende. O que incomoda ela de fato, às vezes não é nem o barulho, porque o outro barulho do pagode, do funk, isso também iria incomodar. O que está incomodando ela é porque o Espírito está dentro dela, rejeita aquilo que está sendo dito, e aquela pessoa começa a ficar o quê? Com raiva. Como é que as pessoas ficaram quando Estevão começou a pregar? Com ódio. A Escritura diz que elas rangiam os dentes e pegaram o pé do quê? Para matar o cara. Mas por que, Rafa? O cara está só falando o ponto de vista dele. A gente não poderia falar assim, cara, temos que respeitar. A gente falou o nosso ponto de vista, deixa o cara pregar agora, deixa ele falar o que é. Mas não é o intelecto, aí que a gente se perde. Não é a questão da educação. O que o cara estava falando é a verdade, é a luz. E estava descortinando os pecados dele. E estava mostrando o coração maligno deles. Na hora que Estevão começa a falar, que no rosto dele começa a brilhar como um anjo que a Escritura registra, eles começam a ranger os dentes, pegar as pedras e começar a apedrejar até Estevão morrer. Eles queriam calar aquilo que estava sendo dito a qualquer preço. Então é nesse ponto que a gente queria pegar esse viés para poder compartilhar. Ou seja, não estamos falando de alguém que está falando alguma coisa e a gente tem que respeitar. Não estamos falando de alguém como Paulo, que agora falou, calma aí gente, estou errado e vou pegar, e as pessoas têm que ouvir. Não é isso. Nós estamos falando do quê? Da esfera espiritual disfarçada por trás de todas essas coisas, que é tremendamente incomodada. Se ele estivesse falando qualquer outra coisa, o inferno bate palma. Se você cantar, botar um show, reunir e tal, o diabo bate palma. Ele não tem problema com isso. Agora, o Espírito Santo não registrou isso aqui à toa. Se a pessoa começa a falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não, você não entendeu bem. Não estou falando que ele é um profeta. Não estou falando que ele é o maior psicólogo do mundo. Não estou falando que ele é um cara diferenciado. Eu estou falando que ele é o Filho de Deus. E que ele de fato morreu naquela cruz e ressuscitou. A gente não tem noção de como isso incomoda o inferno. Incomoda o inferno de verdade. Por quê? Porque só o próprio inferno sabe o quê? Que ele desceu lá naquelas profundezas durante aqueles 3 dias, que ele tomou a chave da morte do inferno, que ele despojou todo o principado e potestade. Quem, desculpa a linguagem, mas numa linguagem hoje, digamos assim, mais popular, quem foi esculachado, quem perdeu a autoridade, quem foi humilhado pelo Senhor Jesus, foram os principais e as potestades do inferno. Você acha que isso aqui é barato? Você acha que você ir lá, entrar dentro da casa de alguém, dentro do inferno, e dar a chave da morte do inferno, lê lá Apocalipse 3,
me dá a chave da morte e do inferno lá que você pegou com Adão. Acabou, tua autoridade foi sentenciado, eu morri na cruz. O véu se rasgou. Aquela parede que existia entre o homem e Deus, e Satanás atuava aqui, agora esse véu foi rasgado, o caminho foi aberto. O homem pode clamar diretamente a Deus, por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Você acha que isso não muda o sistema satânico que está aqui debaixo? Você acha que tudo que Satanás pensa, bola, derruba reis, levanta reis, tudo que ele faz ao longo de 6.000 anos de história, você acha que há 2.000 anos atrás, quando Jesus veio, morreu naquela cruz e ressuscitou, você acha que a terra tremeu à toa? Você acha que os sepulcros abriram à toa? Você acha que o dia se fez noite à toa? Quando o sangue daquele homem que é Deus pingou nessa terra para redimir, ou seja, e fazer tanto as coisas da terra como do céu, todas serem justificadas na pessoa dele, a gente não tem noção do tamanho dessa obra e da destruição e da explosão que ocorreu dentro do inferno. O inferno, sabendo, né, que são poucos os seus dias, como é que você acha que ele vai reagir? Ele vai reagir como? Como é que uma pessoa que sabe que só tem 2 aqui, está subindo lá 40 traficantes de outra facção, e só tem 2, e o cara fala assim, meu irmão, vamos morrer. Como é que esses 2 caras vão sair dali? Vão sair dali como? Quem puder matar, eu mato, pô. Eu já estou morto, Rafa. Você é menor dos... Quem eu puder matar, eu vou matar. Quando você lê a Escritura com calma, você vai perceber que a ação de Satanás é essa, ele está sentenciado. Às vezes a gente, eu digo pelo menos eu, creio menos na Bíblia do que o diabo. Eu posso, até às vezes no meu dia a dia, esquecer disso ou duvidar, mas eu te garanto que ele sabe, sem dúvida alguma, pelo contato que ele tem com o próprio Criador que ele teve, e que lançou depois ele na terra, e que julgou ele na cruz, que ele vai ser lançado no lago de fogo, junto com a besta e o falso profeta. Isso está certo. Quer a gente crê, quer a gente não, quer a gente continue no Evangelho, quer a gente não continue no Evangelho, quer as minhas ações ou não, está certo. Quando Jesus quis derramar, está consumado, acabou. Foi a última frase que o inferno queria ouvir. Enquanto Jesus está curando, está fazendo um negocinho aqui, está fazendo um negocinho ali, aquilo é com aquela pessoa. Ó, levanta, tua fé te curou. Vai, você está salvo. Aquilo é com aquele indivíduo. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado hoje. A pessoa prega cura, mas ela não prega o Cristo. Ela não prega a vitória final sobre o inferno e a condenação sobre esse sistema. Então, na verdade, ela só fala de Jesus. Ela não fala de Jesus o Cristo. Porque Cristo significa ungido para morrer. Quando ele nasceu, ele sabia que só tinha um propósito. Ele falou. Porque quando ele está angustiado ali perto do jardim, ele fala assim, que direi eu? Se pois para essa hora eu vim. Nasci com esse propósito de entregar a minha vida em favor de muitos. Então ele sabia que o propósito dele era o quê? Era morrer. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na boca de um sumo sacerdote que é profeta. Falando claramente, o mundo espiritual abrindo e falando. Ele é o Cordeiro. O que você faz com o Cordeiro? Sacrifica, pô. O sangue desse homem vai jorrar sobre a terra. E por causa do sacrifício dele naquela cruz, vai ter redenção para todos os homens. Vai ter salvação para todos os homens. Esse mesmo Paulo entende isso e mais tarde diz o quê? Que só há um nome para o qual os homens podem clamar por salvação. Jesus Cristo. Ele também diz a Timóteo, só há um intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Essas coisas vão ficando claro para esse Paulo aqui que se converteu. Aos poucos os olhos dele vão se abrindo e ele fala assim, eu não posso pregar mais nada diferente que seja Jesus Cristo crucificado. Qualquer outra história que apareça, irmão, qualquer coisa que venha assim, por exemplo, você vai pregar sobre o batismo do Espírito Santo. Amém. Mas se esse batismo do Espírito Santo não for para no final convergir a Cristo, se não for para no final Cristo ser glorificado, se for para a congregação da qual eu faço parte ter cheio de gente batizada no Espírito Santo e a outra não tem, porque é fria e não crê, se for para as pessoas verem algo diferente e virem até a congregação da qual eu faço parte, já virou lixo. É isso que Paulo estava falando, já virou lixo. Porque ele é o alfa e o ômega, ele é o início e o fim. Tudo vem dele, é por meio dele e retorna para ele. Qualquer coisa que não esteja fundamentado nele, que é a única alicerce firme,
pode durar um tempinho e depois vai passar como uma moda. É isso que Paulo está falando. Então, não, vem cá, que é diferente, que a gente serve Deus diferente e tal, vai passar. Porque o que a gente leu lá em Atos 3, 4? Que os apóstolos falavam o quê? O tempo todo de Jesus Cristo. Da pessoa dele, como ele é, como ele pensa, as palavras que ele disse, e meditavam nas palavras dele, a doutrina do Pai, que passou a doutrina de Cristo, e que agora era a doutrina dos apóstolos. Mas o que os apóstolos estavam fazendo? Repetindo o quê? Aquilo que Cristo falou. Porque ele disse isso, porque ele falou isso. Então, assim, eu creio que aqui, particularmente, eu creio aqui, né, que o Senhor está dando esse encargo a Paulo, está trazendo essa revelação a ele. Ele vai falar isso em Efésios de uma forma clara também, assim, a importância da centralidade, ou seja, a igreja aqui está crescendo, está se multiplicando, as pessoas estão se convertendo, né? Ao mesmo tempo, agora, assim, a importância de que a gente permaneça em Cristo. O que é o mais importante? O mais importante, de fato, a gente está há 10 anos, eu não vejo Deva. Depois de 10 anos, Deva, como é que você vai, Rafa? Se eu estou triste, se eu estou alegre, é um papo que a gente pode ter até depois. Se as coisas estão indo bem, não estão indo, se é o que eu esperava, se eu ganhei ou perdi nesses 10 anos, é um papo que a gente pode sentar e ver depois. Mas o mais importante no final é se eu estou em Cristo ou não. É só isso. Do jeito que eu tiver, quebrado ou não, Rafa, é se eu estou em Cristo ou não. Porque a gente não confia em ninguém. Ou uma pessoa está em Cristo ou ela não está. Esse meio termo não existe. Ou uma pessoa está em Cristo ou ela não está em Cristo. Não significa que ela estando em Cristo, ela não vai ser uma pessoa que vai ter dificuldades, que vai ter os seus tropeços, que vai ter as suas debilidades, a manifestação dos seus pecados. Ninguém está falando isso. Ninguém está falando de uma perfeição de comportamento. O que a gente está falando é de uma pessoa que tem um coração dependente, de uma pessoa que ela tem plena consciência de que essa pessoa é o Filho de Deus e morreu por ela naquela cruz em favor dos seus próprios pecados, e agora a vida que essa pessoa tem e leva é por causa daquilo que aquela outra pessoa fez aquele dia naquela cruz. Esse é o sentido da vida dela. Acabou. Aos tropeços e barrancos, nas dificuldades, como aqui sendo perseguido, quase perdendo a vida ou não, ovelha no meio de lobos, mas aquela consciência que ela tem, olha, eu quero no fim disso tudo ser achado em Cristo. Vai vir pancada de tudo que é lado, vai vir luta de tudo que é lado, mas eu não quero buscar um lugar, eu não quero buscar um projeto, eu não quero que as coisas deem certo para mim, eu não quero que você... Não, eu quero estar em Cristo. E isso, de fato, que Paulo começa a ensinar agora nesse primeiro momento, que choca por demais os judeus, porque até os próprios judeus lembram bem. Apesar da conversão, a gente vê muitos irmãos ainda da circuncisão que esperam o quê? A restauração de Israel. Eles esperam que de alguma maneira, uma hora, Roma vai ser banida. Concorda? E que Israel vai voltar ao seu apogeu, como nos dias do rei Salomão. Só que isso não acontece. Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra. E no ano 70, o general Tito, de fato, faz um cerco em Jerusalém. E após muitos dias de fome, toma a cidade de Jerusalém, queima os portões, derruba e realmente não fica pedra sobre pedra, a não ser aquele pequeno pedaço que tem, mas não é do templo, como alguns pensam, é do muro, que hoje mais conhecido como Muro das Lamentações, que você vê alguns judeus ali mexendo sua cabeça, lendo o Torá ou fazendo suas orações. De fato não aconteceu. Então, de fato nem o que se esperava assim aconteceu. Estevão viu isso com clareza, falou assim, olha, cuidado, não fica atrás de templo, porque Jesus falou que ia derrubar esse em 3 dias e ia reerguer. Então ele estava falando que agora o templo é uma coisa diferente. O templo agora é um prédio formado de pessoas. A qualidade não é do tijolo, a qualidade não é do embolso, a qualidade não é do mármore, agora é do caráter das pessoas que se reúnem em torno de Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o prédio, mais tarde, que Pedro e Paulo vão falar, são prédios formados de pedras vivas. Estevão morreu que também entendeu isso claramente, se mexeu muito com a base do judaísmo. Isso também está ficando claro agora
vai ficar claro para Paulo mais na frente, né? Tendo chegado em Jerusalém, procurou ele juntar-se com os discípulos, todos, porém, temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo de verdade. Né? Aquilo que a gente falou, quando nem a gente entende o que Deus está fazendo. Né? Chega uma hora que, às vezes, nem a própria igreja do Senhor consegue entender o que o Senhor da igreja está fazendo. Esse é o pior, para mim, sempre foram os piores momentos da história. Não é quando o boi não conhece o seu jumento. Não é quando... não é quando o jumento não conhece o seu dono. Não é quando o boi não conhece o seu possuidor, como disse Isaías. É quando o povo de Deus não conhece mais o Deus daquele povo. E isso é possível. Isaías falou isso. Isso foi possível mesmo após a nova aliança, em muitos momentos da história negra da igreja. Então, os momentos mais tristes, não é quando os ímpios não sabem o que Deus está fazendo. É quando nós não sabemos. É quando nós nos perdemos. É quando nós nos escandalizamos. É quando nós olhamos e falamos assim, caramba, e agora? Eu achei que ia melhorar e não foi. Eu achei que Deus ia restaurar isso e não restaurou. Eu achei que Deus ia pegar esse caminho e não pegou. Né? Por isso que nós precisamos, quer dizer, eu preciso realmente que cada dia, né, o Senhor possa de certa forma trabalhar no nosso coração para que Ele produza aquilo que Ele produziu no coração de Abacuque. É quando de fato você não constrói mais visões humanas. É quando chega ao ponto de uma pessoa que estava reclamando, turbando, se choramingando e tudo, quando chega ao ponto que o Espírito Santo dentro dela faz essa mudança e ela fala assim, olha, ainda que o fruto da oliveira minta, ou seja, traduzindo para a nossa linguagem, ainda que não tenha comida lá em casa, ainda que não haja pasto no curral, obviamente se não tem pasto, a vaca está muito limitada, não tem leite também, né? Ainda que o fruto da oliveira minta, então a gente está falando da própria falta mesmo do azeite, né? E da vinha está falando do vinho que significava alegria. Então ele vai falando, ainda que não tenha nada, todavia eu me exultarei no Deus da minha salvação. Se pudesse ser traduzido para uma linguagem de hoje, ainda que eu, Rafael, não tenha plano de saúde, ainda que eu não tenha emprego, ainda que eu não tenha uma perspectiva real de moradia, ainda que eu não tenha isso, ainda que eu não tenha aquilo, não significa que eu vou me acomodar nisso. Não é isso que a Escritura está falando. Não significa que eu vou não é isso que ela está falando. Ela fala assim, ainda que por acaso eu sofra todas essas intempéries, todavia eu exultarei no Deus da minha salvação. A minha alegria não está construída em nada em cima do que eu entendo, do que não entendo, do que eu espero, do que eu não espero, do que eu sofri, do que eu deixei de sofrer. Com tudo isso acontecendo sobre a minha vida, eu vou continuar me alegrando no Senhor. É isso que Abacuque faz. É assim? Não. Não é assim. É um processo. É um tempo. É uma conquista de Deus na nossa vida. É Deus conquistando o nosso próprio coração. É Deus mudando a nossa própria forma de pensar, né? É isso que vai acontecer com Paulo. É óbvio que Paulo aqui está preocupado. É óbvio que Paulo aqui nessa conversão, olha o que diz aqui, ó, mas um de seus discípulos tomaram a noite, colocando ele num cesto, descendo ele para a muralha. O nego está botando o cara dentro de um cesto, descendo ele na muralha, Rafa. O que o cara fez? Roubou, matou? Ele estava fazendo isso, ele estava matando pessoas, ele estava encarcerando pessoas, ele estava fazendo tudo isso, ninguém fazia nada com o cara. Agora ele só está pregando, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E agora tem gente sem comer e sem beber até matar esse cara. E esse cara está tendo que descer num cesto. Não tem como não olhar o mundo espiritual. Não tem como enxergar que não é pessoal. Não é carne, não é sangue. É o inimigo das nossas almas. Perseguindo. E como é que ele faz? Ele tenta nos coagir. Ele tenta nos intimidar. Não é assim que ele faz? Muitas vezes dentro da nossa casa, ou no nosso trabalho, ou coisas que pessoas dizem pra gente. Como é que o diabo gosta de fazer? É a maneira como ele gosta de trabalhar, não é assim? Você não vai conseguir, você não vai, tá vendo? Você é um fracassado, você vai dar aquela coisa toda de intimidar. É assim que ele faz. Ele faz isso. E aí é uma coisa impressionante, irmãos. Eu estava fazendo com a minha esposa esse final de semana que a gente estava viajando, ela ficou até meio assim na hora, eu falei assim, olha, a gente precisa muito da ajuda do Senhor, porque eu vou te falar uma coisa, às vezes a gente crê mais no que o diabo fala do que em Deus, do que Deus fala. Que isso? Não, Rafael, você está exagerando. Não estou exagerando não. Eu não estou exagerando não. Sabe por quê? Vamos ser muito sinceros, estava eu e ela, eu falei assim, às vezes a gente não crê mais no que a gente vê, no visível do que no invisível.
Às vezes você não fica abatida por uma coisa que o diabo fala, mas às vezes quando você recebe às vezes a mensagem do Senhor, não vem a mesma proporção de alegria. Em quem a gente está acreditando mais? Nas circunstâncias, naquilo que está vindo pegar a gente, naquilo que o nego está falando, naquilo que vem para bater, ou de fato quando Deus fala assim, ó, você é meu filho, eu sou o teu Deus, eu vou cuidar de você. O quanto isso mexe com a gente? O quanto isso fortalece? O quanto isso nos põe de pé? Quem a gente dá mais ouvido? Porque olha só, eu falei para ela, Adão não tinha pecado, a gente está lidando com... A gente vai dizer, que eu sou pecador. Adão não tinha pecado. Ele não sabia o que era ruim, ele andava pelado. Eva não sabia o que tinha pecado, e mesmo assim eu dei mais ouvido ao diabo que a Deus, pô. Ela não tinha pecado, ela não tinha culpa, ela não sabia o que era culpa. Ela não sabia o que é fazer uma coisa errada. Ela não sabia o que era desobedecer a Deus. Ela não tinha nenhum conflito desses que a gente tem. Ela não se sentia mal porque fez uma coisa mal, porque não tinha isso. E mesmo assim ela deu ouvido o quê? Ao diabo, Rafinha. Então por isso que Paulo fala que nós não podemos ignorar o quê? As astutas ciladas do diabo. O poder dele foi retirado, ele foi vencido na cruz. Mas por que ele é conhecido em Apocalipse como a antiga serpente? Porque ele ainda continua com o poder de sedução e engano. O que acontece nos últimos dias que Paulo fala? O engano se multiplica sobremaneira. A sedução, a sagacidade, a forma que ele chega, né? Às vezes as pessoas acabam ensinando lá, isso vem muito da época da Igreja Apostólica Romana, como um tridente, como uma coisa assustadora. Você acha que é assim que ele se apresentou para Eva? Você acha que foi esse diálogo que ela... Né? Você acha que... Não é. E assim, com a gente também não é. Às vezes é aquela voz que está até apoiando a gente. Você está certo, cara. Está vendo? Você está certo. O cara fez isso contigo. Entendeu? Chegou aqui, falou que você abusou de não sei quem, do fulano, tá vendo? Te humilhou, acabou com a tua reputação, agora todo mundo vai achar que você é um pedófilo, isso e aquilo, cara, vai lá e resolve isso, pega esse negócio, pega essa madeira, agora vai lá e resolve, o cara não pode ficar assim, o cara fez isso contigo. Muitas vezes, o diabo é aquele cara que está defendendo o quê? O nosso orgulho, que está defendendo o quê? A nossa vaidade. E o Espírito está falando o quê com a gente? Não pague o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Ande a segunda milha, dê a capa e dá a outra face. É fácil? Claro que não, porque é um processo de decisão diária, de renúncia, de tomar a cruz e de seguir Jesus Cristo de Nazaré, porque foi isso que ele fez. É um confronto, é como rasgasse a gente. Mas é essa percepção que às vezes no dia fica difícil. O diabo é aquele cara, é aquela voz que muitas vezes, e na grande maioria deles, está defendendo. É por isso que às vezes é difícil de discernir. A gente acha até que é a nossa cabeça mesmo. A gente acha até que é a nossa cabeça às vezes. Você falou perfeitamente agora, porque quando fala de seta é isso, é um pensamento na primeira pessoa do singular. Você acha que é um pensamento seu, depois você para pensar, não tinha como pensar aquilo. Foi uma seta maligna. Você começou a pensar alguma coisa de um irmão que nem tinha acontecido, já ficou com raiva do irmão, e a situação nem aconteceu, depois vai ver, cara, o cara nem falou aquilo. Aquilo foi o quê? Seta, para dividir com a Rafinha. Seta, né? Para eu discutir com a minha mulher, e ela falou A, eu estou entendendo B, e a gente está discutindo. Ou de repente passou o pastor, algum irmão e tal, e falou alguma coisa, a gente já se sentiu de outra forma. Ele vai trabalhar sempre como? É por isso que o Evangelho nos ensina a andar o quê? Na verdade. Rafinha, tu falou aquela parada mesmo? Vamos falar na luz, na verdade. E tu traz para a luz, o diabo é envergonhado. Porque se eu errei, a minha carne vai ser envergonhada. Não é o Rafael, é isso que eu tenho que entender. É a minha carne. Mas quem vai estar sendo exaltado? Cristo Jesus. Porque não vai ter raiz, não vai ter alguma coisinha do diabo entrando aqui no nosso meio, no meio da nossa comunhão, no meio do nosso partir do pão. Por isso que Paulo não tinha isso. Ele viu Pedro, ele exortou na hora. Não é nada pessoal. Não é nada pessoal, ele está olhando o corpo. Ele está olhando o rebanho, ele está olhando as pessoas. Não tem nada pessoal. Se ele está olhando aquela pessoa se movendo, ele está vendo por trás de alguém movendo, aquilo precisa ser cortado. Senão, aquilo ele falou, aquilo vai contaminar. E contamina mesmo. Daqui a pouco você tem metade que apoia a pessoa, outra metade que não apoia a pessoa. E quantas vezes a gente conhece histórias de grandes comunidades que se dividiram ao meio.
E quando você vai investigar, você vai chegar sempre num ponto de onde? Da língua, da fofoca, daquilo que Tiago fala. Que da mesma forma que você pega um cigarro, terminou o último trago, jogou do lado da rua, você de repente não teve a consciência, você só jogou seu cigarro fora. É assim? Mas depois aquele cigarro pode pegar e incendiar uma floresta em Portugal. Irmão, destruir hectares e quilômetros quadrados de terra e deixar a terra infértil e matar pessoas na zona rural. Você teve aquela intenção quando jogou o cigarro? Não. Mas foi você que provocou aquilo? É isso que às vezes a pessoa não entende. Aquilo que ela disse, ela pode não ter tido a intenção de dividir, de afastar nego da fé, de botar nego na mão do diabo, mas foi ela que foi. Então é isso que Tiago está falando. Cuidado, porque ele é um membro pequeno, mas que é capaz o quê? Do veneno dele de lacerar. Né? Então assim, aí ele vem falando dessa questão, como e Davi, eu não sei porquê, mas já ora dessa forma, o próprio Espírito, né? Diz assim, põe cabresto, põe freios nos meus lábios. Né? Ele ora dessa forma até assim, que no meu coração seja encontrado pensamentos agradáveis a ti. Né? Então, de alguma forma ele reconhece que não tem e está orando para que seja colocado. Se não tem, tira o caminho mau, põe o outro. Se meu coração está desse jeito, tira isso, põe isso, faz. Mas com todas as lutas de Davi, é o que a gente falou, ele estava ali, né, na caminhada, estava ali prosseguindo na caminhada. Então aqui, ó, estavam com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente o nome do Senhor. Então assim, Barnabé tem uma função importante, né? Aqui Barnabé conhece agora Paulo e apresenta Paulo aos apóstolos em Jerusalém, confirmando a conversão dele, né? Aqui eu acho um ponto muito importante, porque nenhuma amizade no mundo cristão é à toa. Isso às vezes a gente, quando está no mundo, tem amigo, tal, fulano da escola, legal, a gente tem amigos e continua tendo os amigos, a gente não deixa de ter os amigos. Mas é impressionante que no mundo cristão a gente tem que estar muito atento, porque às vezes Deus põe pessoas do nosso lado que vão fazer parte da nossa história. Talvez essas pessoas não vão caminhar com a gente até o último dia, mas elas vão nos abençoar, e nós vamos abençoar, porque tudo é recíproco, né? Comunhão é dar e receber, né? Então não pode ser de uma pessoa de cima para baixo, é lado a lado, o único que está em cima é Cristo, que é o cabeça, né? Às vezes a gente vai estar aprendendo com aquela pessoa e ao mesmo tempo trocando com ela, e aquilo vai marcar na nossa caminhada, que lá na frente você vai lembrar. Barnabé aqui, Paulo não tem noção, mas eles vão se tornar amigos, irmãos cristãos, vão correr a primeira viagem missionária, vão crescer muito no Senhor, vão ter grandes experiências com o Senhor, vão enfrentar muitas coisas juntos e eles nem sabiam. Então assim, as coisas não são coincidência, elas não são por acaso. Deus põe pessoas do nosso lado. É importante a gente olhar e discernir no dia a dia, valorizar aquilo. A pessoa, obrigado e tal, mas fala assim, Senhor, obrigado por você ter colocado essa pessoa do meu lado. Senhor, obrigado pelas pessoas que o Senhor tem permitido que caminhem comigo. Obrigado pelos irmãos de aliança que o Senhor tem me dado. Não necessariamente são os que eu congrego, pode ser, mas pode também não ser, né? Obrigado pelos irmãos de aliança, obrigado porque como nós aprendemos juntos do Senhor, como nós caminhamos juntos com o Senhor, como esses momentos vão ser inesquecíveis. Irmãos, olha só, Jonatas era o próximo rei quando Saul morresse. Ele era o dono de tudo, das terras e do tesouro. Olha só que coisa interessante, ele sabia que Davi era o próximo rei. Saul não aceitou isso e perseguiu Davi até tentar matar ele. Jonatas já tinha matado quem? Ele mesmo. Ele não matou Davi, ele matou ele mesmo. Ele falou assim, eu não sou rei. Meu pai pode achar que eu sou rei, Davi. Eles eram amigos. Eles tinham uma aliança. Meu pai pode achar que eu sou rei, mas eu sei, Davi, que o Senhor te escolheu rei. E tudo que Jonatas pôde fazer para guardar Davi, para poupar Davi, para que ele se tornasse o rei, ele colaborou com esse processo. E quando Jonatas morreu, Davi sabia que, cara, a amizade que o Senhor tinha, a aliança que o Senhor tinha colocado entre eles, como Davi ainda vai abençoar os filhos de Jonatas, por causa dessa aliança. Então assim, a importância que a gente deve dar a isso, né? Não são só os amigos
de ir no culto, ou de estar presente num culto, ou de louvar junto. São pessoas que acabam fazendo parte da nossa vida, que ajudaram a gente quando a gente caiu, que ajudaram a gente quando a gente estava para baixo, que deram uma mão amiga, que tiveram misericórdia para ouvir os nossos pecados, né? Que teve paciência para suportar os nossos conflitos, entendeu? E vice-versa. Então, assim, é muito precioso. Não existe cristianismo isolado. Satanás tenta fazer muito isso. A hora que ele aparta uma ovelha, que ele é mole. A história da pessoa ficar em casa, sozinha, eu sei que às vezes cada um tem um tempo. Eu sei que às vezes a pessoa fala assim, pô, eu estou aqui, mas estou com Deus e tal. A gente sabe, e a gente, obviamente a gente respeita isso. Mas a nossa preocupação é em cima do quê? Que a gente sabe que o Senhor estabeleceu um corpo. Que é na comunhão que o Senhor decreta o quê? A bênção e a vida. Salmo 133. Se nós andarmos na luz como Ele na luz está, então teremos comunhão uns com os outros. E o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purificará de todo o pecado. São verdades espirituais, não estou achando nada. São realidades espirituais impressas, que foram ensinadas pelo próprio Espírito de Deus, das quais eu posso tentar lutar contra, mas ao longo da vida eu vou perceber que eu estou errado, ou olhando pessoas, ou olhando meu próprio comportamento, as minhas decisões. Então é importante a gente ter comunhão de fato, né? Às vezes a gente vai num local, num culto e tudo, e é importante, né? E tudo, mas às vezes a gente sai, a gente entra e sai, não tem comunhão. A gente não tem comunhão com alguém, a gente não parte o pão com alguém. Eu acho bonito, Salmo 33, tem uma versão, não é só como é feliz os irmãos que vivem em união, como é feliz os irmãos que vivem juntos. Dá uma ideia um pouco mais profunda disso, né? Você pode ter um trabalho diferente, mas dá uma ligada e tal, hoje passa alguma coisa, sabe? Você tem aquele outro no seu coração, no seu dia a dia, apesar da distância do que seja. Então assim, Satanás ele sempre peleja contra a unidade, contra a comunhão. Ele sempre vem na tentativa de dividir, de gerar divisão, de gerar separação. E normalmente os maiores sucessos que ele tem é quando aquele indivíduo tem razão. Quando ele não tem razão, às vezes o cara até se quebranta, né? Mas quando o cara tem razão, meu irmão, quando ele tem razão, uma razão entre aspas, mas tem uma razão. Só que o que ele vai fazer com a razão dele? Se Cristo tivesse razão, então ele não subia na cruz? Então o que Jesus falou assim? O cristão não tem razão, ele tem cruz. Foi isso que ele ensinou pra gente. Um cristão não tem razão, ele tem cruz. Porque se eu tivesse razão, eu não tenho pecado, eu não tenho iniquidade, eu estou aqui, estou apanhando, estou com minhas costas todas dilaceradas, meu couro cabeludo já foi todo inserido de espinho. Quando diz assim, né, que o rosto, não reconhecia o rosto dele, já estava desfigurado. Se ele fosse ter razão ali diante de Pilatos, ele sabia, eu não tenho razão, eu tenho uma cruz, eu tenho um propósito. E é isso que ele deixou para quem vem atrás dele, ou seja, para nós que estamos aqui. Então a razão às vezes nos mata. Quando é que a gente fica mais tempo sem falar com a nossa mulher? Quando a gente tem razão. Quando é que a gente fica mais tempo sem falar com um parente? Quando a gente tem razão. Quando o cara entrou dentro de casa, falou que como é que dentro da minha casa tu fala uma merda dessa, não sei o que, na frente do meu filho, isso, não sei o que. Para, quando é que a gente fica? Quando é que é mais difícil da gente descer? Quando é que é mais difícil da gente se humilhar? Quando é que é mais difícil da gente pedir perdão? Quando a gente está certo. Mais difícil levar a nossa oferta no altar e falar assim, me perdoa. Você não está vendo aquele fato, você está olhando algo muito maior. Você está olhando algo muito maior. Você está descendo por algo muito maior. Não é aquela questão, pessoal. E quando o Senhor abre, você fala assim, caramba, eu tenho que me humilhar. Estou eu aqui, está aquela pessoa, existe uma mágoa, nós dois, com oração interrompida, pessoas que estão tomando o lado dele, tomando o meu lado, várias situações que estão acontecendo. Meu irmão, Deva, me perdoa, dependente de qualquer coisa que tenha acontecido, se eu acho que tenho razão, se eu não tenho, meu irmão, eu não tinha razão. Quem tinha razão comigo era Cristo, eu não tinha razão nenhuma.
e ele foi para a cruz e eu recebi o perdão. Então é nessa base que eu quero te pedir perdão, meu irmão, me humilhar diante de você. Eu não quero que tenha nada entre a gente a não ser o sangue de Jesus Cristo e o amor dele. Acabou, meu irmão. Tu envergonhou o diabo e jogou aquela muralha no chão. O nego que já estava, aquele negócio que estava dilacerando ali, pum, já evaporou. Aqueles comentários, pum, já evaporou. Ele foi envergonhado. Mas são maneiras de lutar que a gente vai aprendendo no Evangelho, diferente das maneiras que nós aprendemos. Né? Então, o que Paulo fala? Se o inimigo vem e atira uma flecha na gente, e a gente pega aquela mesma flecha e lida com a mesma arma, o inimigo fica mais forte quando você joga aquilo nele. Já parou para pensar nisso? Se alguém age contra você carnalmente, você devolve aquilo na mesma moeda, Satanás fica mais forte. É isso que Jesus estava querendo ensinar. Ele falou assim, eu vou derrubar o inferno todo, pendurado numa cruz, pô. Eu vou desmoronar o inferno todo. Eu vou amordaçar todos esses demônios, morrendo e me humilhando naquela cruz. Com as pessoas esbofeteando a minha cara, eu vou andar sobre todos eles. É essa arma que Pedro não entendia. Quando foram pegar Pedro, quando foram pegar Jesus, o que Pedro fez? Pegou a espada. Na hora, lembra, um pouquinho antes de entrar no jardim de Getsemane, pegou a espada na hora e cortou a orelha de Malco, do soldado romano que estava indo para prender Jesus. Ele falou assim, Pedro, o que é isso, cara? Quem pela espada lutar, pela espada morrerá. Você já imagina, já parou para... Cara, eu fico pensando, naquela noite, eu fico tentando tirar a questão religiosa e tudo, tentando voltar naquela noite, que já estava difícil, de angústia, eles dormindo, acordando, querendo para o processo de oração, Jesus baixando, pegando a orelha do cara, botando a orelha do soldado e curando o cara que ia algemar ele para levar ele preso. Cara que estava algemando ele para levar ele preso, para esbofetear. Ele sabia o quanto ele ia sofrer, ele pediu para passar o cálice, mas falou, contudo, faça a tua vontade. Ele podia falar assim, cortou, né, meu irmão? Também cada um recebe o teu, né? Estamos nessa luta aí, né? Cara, você vê o poder do amor. Ele foi esmagando o inferno, Rafa, só no amor. Pegou a orelha e curou o cara. Tu já imaginou o que aquele cara que levou ele preso, depois que não foi para casa, começou a sentir? Quem é esse doido que botou minha orelha no lugar quando eu fui prender ele? Tu acha que esse cara dormiu? Tu acha que esse cara, depois que levou ele lá para o sumo sacerdote, para eles fazerem, digamos, aquele primeiro julgamento, você acha que esse soldado dormiu? Você acha que esse soldado parou de pensar? Primeiro, como é que ele pegou a orelha dali e botou a orelha aqui? Primeira coisa. Porque ninguém pode fazer isso, né, tia? Pegar uma orelha e colar sem nada. E depois, por que ele fez isso por mim? Eu não sou amigo dele, eu fui lá para prender ele. Então, assim, o evangelho que está sendo pregado é exatamente esse, que é totalmente diferente, muitas vezes, do que a gente ouve hoje numa televisão, numa rádio. Que a pessoa agora vai ver, que a pessoa falou isso de você, mas agora, quando Deus te exaltar, ela vai ver Deus na tua vida. Que agora, quando Deus fizer isso agora, você é servo de Deus, você é cabeça, você não é cauda. Você vai ver agora, Deus vai te exaltar. Anátema. Não, Jesus não andou assim na terra. Jesus não ensinou e não falou dessa forma. Jamais. O que está faltando hoje para mim? É pegar o ouvir, ou seja, aquele cara, Rafa, que falou, que criou aquela situação minha, é pegar, entre aspas, metaforicamente, aquela orelha e colocar no lugar. E entender no fim, que é o que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, que a única coisa que não tem lei é o amor. Para todo o resto, você pode pegar a lei de Deuteronômio, tem as leis atuais, leis civis, mas ele falou assim, para o amor, não tem lei. Para você fazer o bem ao próximo, nesse sentido. Não é o amor em tentar ser feliz, como as pessoas dizem hoje. É o amor no sentido ágape em relação ao próximo, em relação a Deus. Para isso não tem lei, não tem quantidade, nunca vai fazer mal. Então assim, eu fico pensando, Pedro também com aquela espada na mão, vendo Jesus curar
Mas o que o mestre está fazendo? Ele está curando o cara que vai prender ele. O que ele está fazendo? Lembra como a gente falou hoje no início do estudo? Quando a gente não entende o que Jesus está fazendo? Pô, ele está fazendo bem ao cara que está fazendo mal a gente. Como é que Jesus pode fazer bem ao cara que está fazendo mal a gente? Como é que aquele cara, aquele meu vizinho, como é que aquele cara no meu trabalho, como é que aquele cara na minha congregação, como é que aquilo pode estar acontecendo? A gente já não está entendendo mais aquilo que Jesus está fazendo. Porque por mais que a gente esteja do lado dele, Rafinha, mas a gente não está com o mesmo coração que ele. Pela gente, tem uma espada na nossa mão igual Pedro, cortando aquelas pessoas que querem de alguma forma fazer algum mal a gente. Não que essa espada seja física, mas às vezes ela é espiritual, né? E é aquilo, por isso que ele falou assim, ó, eu chamei vocês para abençoar. Então, quando meu pai conta um testemunho que é muito interessante, tinha um cara que deu um golpe nele e ele já estava com seus, meu pai tem 71, ele já devia estar com seus 56 por aí, e era um golpe muito grande, né? Que foi a quantidade de dinheiro tão elevada que ele não teve como honrar com os trabalhadores. Ele tinha uma empreiteira. O que ele fez? Ele vendeu a casa dele, pagou todo mundo e foi morar de aluguel com 58 anos e com 4 filhos. Para não deixar, tipo assim, ninguém na mão. E quando ele terminou tudo, ele falou claramente, ele estava no carro, ele escutou aquela voz assim do lado, olha só, tu perdeu tudo. Perdeu teu patrimônio, teus filhos estão morando de aluguel, tudo que você construiu. O cara te deu o golpe, amaldiçoa ele, cara. Falou que ouviu, Rafa. Ouviu audível. Na hora que ele ouviu aquilo que deu aquela coisa, ele na hora parou o carro. Eu abençoo aquele cara, que ele seja próspero, que o Senhor alcance ele na salvação, liberte a vida dele, cure ele, a esposa dele que estava doente, e começou a abençoar a vida do cara. Na hora. Porque ele sabia que ao amaldiçoar a vida daquele cara, ele estaria amaldiçoando a si mesmo. Foi o que Deus falou com Abraão. Olha, eu vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. A hora que a gente amaldiçoa, a gente também abre a porta para o contrário. Então na mesma hora ele pegou e começou a abençoar o cara. Depois ele falou, pô Rafa, que armadilha aquilo, né? Então olha a sutileza, ele não estava certo? Ele não estava com razão, Deva? Ele não tomou um mega prejuízo? Ele não perdeu tudo que ele tinha, como professor ali duro, ganhando as coisinhas dele, depois com uma empreiteirazinha, tudo que ele construiu ao longo da vida toda. O cara não deu um balão dele, o cara não é um 7, o cara não merecia. Você não está com a razão, olha que uma coisa vai subindo dentro de você. Você não está com a razão, você não pode... Então você... É assim, e esses são sempre as piores investidas do inimigo, quando nós temos toda a razão, né? Aí como é importante nessa hora a gente se agarrar à cruz de Cristo, né? É isso que Paulo vai estar começando aqui nesse início. Então, tendo porém chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram ele para Cesareia e dali enviaram ele para Tarso, né? A gente fecha essa segunda parte da conversão de Saulo de Tarso, né? Que é até o versículo 30, né? Assim, vai ter bastante coisa, mas assim, esse início assim, eu acho que é muito fundamental, que volta a gente para um evangelho muito elementar, muito simples, muito prático, muito diário, que encaixa muito bem no nosso trabalho, encaixa muito bem no nosso casamento, encaixa muito bem na nossa paternidade, na nossa filiação, na nossa sociedade, na maneira como a gente se relaciona com as pessoas, na maneira como a gente pode ser agredido no dia a dia, num coletivo, num carro, na maneira que as pessoas podem olhar para a nossa roupa ou pela maneira que a gente está vestido, de repente se desfazer de nós, alguma situação. Esse evangelho, ele é prático, ele não é teológico, ele não está num púlpito, ele não está dentro de um prédio, né? Ele é o poder de Deus.